boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O presidente Michel Temer viaja para a Cúpula das Américas e a ministra Carmen Lúcia assume a presidência da República por 2 dias. Governadora de Roraima vai ao STF para tentar fechar a fronteira com a Venezuela. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, é neste momento presidente da República. Ela assumiu o cargo aí de presidente da República hoje pela manhã. O presidente Michel Temer transmitiu o cargo para ela na base aérea aqui em Brasília, antes de viajar para a Cúpula das Américas, que ocorre no Peru, em Lima, capital do Peru. E a ministra Carmen Lúcia, ela é a 4ª na linha sucessória. Mas aí o que é que acontece? Como o Brasil não tem no momento vice-presidente da República, na linha sucessória viriam imediatamente os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira. Mas Rodrigo Maia participa de reunião do Parlamento Latino-Americano no Panamá e Eunício Oliveira participa de viagem de missão oficial ao Japão. No entanto, mesmo que eles estivessem aqui no Brasil, eles não poderiam assumir a cadeira ali de presidente da República, porque senão eles ficariam inelegíveis. Por qual motivo? É uma questão da legislação mesmo. Nos 6 meses que antecedem as eleições, pessoas que vão concorrer aí aos cargos eletivos não podem ocupar, no caso deles que vão concorrer, que estão concorrendo aí, já anunciaram que vão ser candidatos, elas não podem ocupar o cargo no Poder Executivo Superior. Então isso faz com que eles não pudessem assumir de jeito nenhum, porque senão ficariam inelegíveis, não poderiam mais concorrer nas eleições deste ano. Sabe que situação igual, de certa forma igual, ocorreu também lá em 2014, também ano de eleições gerais. Lá em 2014, a situação foi a seguinte: a então presidente da República, Dilma Rousseff, viajou e aí quem assumiria também seria o presidente da Câmara. Na época, Henrique Eduardo Alves, mas ele seria candidato. Na sequência, assumiria o presidente, então, do Senado, que era Renan Calheiros, mas ele também seria candidato. E aí, o que é que aconteceu? Eles ficariam, no caso de Renan, tinha até um outro contexto aí que poderia ter interferência pela hierarquia do cargo, né, presidência da República, em relação ao interesse do filho dele ser candidato. Então, não era nem a questão da candidatura dele, mas da hierarquia do cargo. E aí, o que aconteceu? Os dois alegaram aí esse problema de legislação eleitoral, não assumiram e, na ocasião, o presidente do Supremo Tribunal Federal, da época, Ricardo Lewandowski, foi quem assumiu aqui a presidência da República, mas aí foi por um período mais longo, se não me falha a memória, ali, negócio de uns 12, 13 dias. A ministra Carmen Lúcia vai ficar só por 2 dias. No entanto, nesses 2 dias, uma agenda intensa. Eu já converso aqui com Mariana Jungmann ao meu lado, porque hoje ela ficou despachando no Supremo mesmo, né, Mariana? Mesmo assim, uma agenda referente à presidência da República bem extensa. Exatamente, Rosiane. Boa noite. Uma agenda que foi um misto das duas coisas, uma agenda de Palácio do Planalto e de Supremo Tribunal Federal, né? Porque ela acabou acumulando aí as duas funções. Foi sim uma agenda extensa. A ministra Carmen Lúcia teve 6 compromissos marcados na tarde de hoje. Entre eles, ela recebeu deputados, senadores, ministros, tratou, por exemplo, de audiência com o presidente da FENATEC, né, que é um órgão técnico, para tratar sobre a questão ela foi tratar da questão do Bacenjude, né, que é uma forma ali de você conseguir penhora de bens por meio de contas bancárias, né, por meio do Banco Central. Então, uma coisa bem técnica do Supremo Tribunal Federal e, ao mesmo tempo, recebeu, por exemplo, o ministro da Defesa, general Silva e Luna, Rosiane, que você falou na nossa abertura sobre a questão do fechamento da fronteira, pode ter sido aí um dos temas tratados nesse encontro. Enfim, a ministra Carmen Lúcia teve ali uma agenda mista de presidente do Supremo e presidente da República. Mariana, a gente vai seguir falando aí desse desdobramento desta agenda, mas agora conferindo o que é que foi a programação do presidente Michel Temer. Quem tem informações para a gente é Daniele Popov, que começa a detalhar, inclusive, a importância dessa reunião da Cúpula das Américas, que este ano,
inclusive tem ali um certo esvaziamento, porque envolve algumas crises sérias aqui na própria região. E aí é uma reunião que é para ter participantes das 3 Américas, mas Daniele Popov vai detalhar para a gente toda esta situação, o que está acontecendo até agora. Dani, boa noite. Isso mesmo, Rosinha, boa noite. Na verdade, agora mesmo é que os trabalhos lá começam, né? Porque tem uma diferencinha aí de horário. E hoje e amanhã o presidente Michel Temer participa dessa 8ª Cúpula das Américas, realizada em Lima, na capital do Peru. O encontro com chefes de Estado e de governo tem como tema central governabilidade democrática frente à corrupção. Entre os compromissos de Temer nesta sexta-feira estão 2 reuniões bilaterais com o presidente de Honduras e o presidente da Câmara de Comércio dos Estados Unidos. A organização não governamental Anistia Internacional enviou uma carta aberta aos 35 líderes das Américas, lembrando que qualquer discussão sobre problemas econômicos, políticos e comerciais da região deve ser acompanhada de políticas de defesa dos direitos humanos. No texto, a Anistia Internacional diz que, abre aspas, lamentavelmente, a nossa região continua sendo a mais violenta e desigual do mundo, com os maiores índices de homicídios na América Central, no México, no Brasil e na Venezuela, fecha aspas. A organização também criticou a retórica de líderes políticos que promovem o ódio e a discriminação. Com relação aos resultados da 8ª Cúpula das Américas, a previsão é de que, ao final do encontro, os líderes assinem um documento de cooperação hemisférica de combate e prevenção à corrupção, mesmo com participação esvaziada de chefes de Estado e de governo. Mas quem conta em detalhes sobre as crises que geraram esse esvaziamento é a correspondente Mônica Yanakiev. 3 crises esvaziaram a 8ª Cúpula das Américas, que começou nesta sexta-feira na capital peruana, Lima. A reunião coincidiu com a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de endurecer contra a Síria. Ele cancelou o compromisso no Peru para monitorar a escalada do conflito no Oriente Médio. O encontro também coincidiu com o agravamento da crise na Venezuela, que provocou um êxodo de refugiados e divide a região. E na última hora surgiu uma crise na fronteira da Colômbia com o Equador. Trump é o primeiro presidente norte-americano a faltar a uma cúpula das Américas desde que os Estados Unidos criaram esse fórum para discutir o futuro da região em 1994. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, tampouco participará. Ele foi excluído a pedido de 17 países, entre eles os Estados Unidos, a Argentina e o Brasil. Mas a Venezuela esteve presente nas ruas de Lima em manifestações contra e a favor de Maduro. A oposição não vai participar das eleições presidenciais de maio porque acusa Maduro de mudar datas e regras para assegurar outro mandato e se perpetuar no poder. Já o presidente do Equador, Lenín Moreno, viajou ao Peru e voltou ao seu país poucas horas depois. Ele abandonou a cúpula para anunciar que atacaria narcotraficantes na fronteira com a Colômbia se for comprovado que eles mataram 3 jornalistas equatorianos. E o Peru, sede do encontro, também foi palco de uma crise institucional. 3 semanas antes da cúpula, o país foi sacudido pelo escândalo Lava Jato. O então presidente Pedro Pablo Kuczynski foi acusado de receber propinas da Odebrecht e renunciou. Seu vice, Martín Vizcarra, assumiu com a promessa de tocar adiante a agenda sobre combate à corrupção que afeta vários políticos e empresários na região, entre eles 2 ex-presidentes peruanos. Ollanta Humala está preso e Humberto Toledo foragido, ambos acusados de envolvimento com a Odebrecht. Apenas uma adição aí à informação da Mônica Yanakiev, que foi confirmada agora há pouco, é que esses jornalistas equatorianos, eles foram realmente mortos. Essa informação foi confirmada pelo presidente do Equador, foram mortos ali na fronteira com a Colômbia. E falando sobre Venezuela, o governo de Roraima quer fechar temporariamente a fronteira do estado com o país vizinho. A decisão foi anunciada hoje pela governadora Sueli Campos, que veio a Brasília e entrou com uma ação civil no Supremo Tribunal Federal, pedindo para a União bloquear os limites entre os 2 países até que se resolvam os problemas decorrentes dos milhares de imigrantes que estão em Roraima, segundo nota divulgada pelo governo estadual. No texto, a medida adotada é necessária devido à omissão do governo federal em fazer o controle da fronteira, sobrecarregando o estado de Roraima. De acordo com Sueli Campos, o estado não está conseguindo lidar com a quantidade de imigrantes venezuelanos que chega por lá. Segundo a governadora, mais de 50 mil venezuelanos já atravessaram a fronteira
fronteira, o que ultrapassa 10% da população do estado. Também na nota, Sueli Campos afirma que os impactos da entrada deles têm sido arcados pelo estado de Roraima, sem qualquer apoio financeiro do governo federal. E nós tivemos uma informaçãozinha que foi confirmada agora há pouco, que o presidente Michel Temer, lá em Lima, no Peru, falou sobre essa situação da Venezuela, esse pedido de Sueli Campos, e disse que é incogitável fechar a fronteira do Brasil com a Venezuela, que isso não é um hábito do Brasil, mas que haverá uma fiscalização ali na região, ou seja, o presidente afirmando que vai reforçar a fiscalização na fronteira. Ainda no tema imigração, foi publicado um levantamento da entrada de imigrantes no Brasil, mas quem conta pra gente é a Vanessa Casalino, lá da redação da TV Brasil de São Paulo, né, Vanessa? Boa noite. Oi, Dani. Boa noite para você, boa noite a todos. Nos últimos anos, a maioria dos municípios do país teve pelo menos um registro de chegada de imigrantes. É o que revela o Atlas Temático Observatório das Migrações em São Paulo, financiado pela FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa. O levantamento foi feito por pesquisadores da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, e analisou dados nacionais. O objetivo é subsidiar políticas públicas. Entre 2000 e 2015, foram registrados quase 880 imigrantes internacionais no Brasil. Bolivianos, norte-americanos e haitianos foram os que mais chegaram e ingressaram principalmente por Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima e Amapá. Eles estão distribuídos por todos os estados brasileiros, o que, segundo os pesquisadores, rompe com o imaginário de que a rota das migrações internacionais no Brasil passa pelas fronteiras, segue para as metrópoles e se espalha para outros estados. Ainda de acordo com os pesquisadores, essa compreensão é fundamental para pensar em políticas sociais de acolhimento, porque as ações ocorrem nos municípios. É o que está acontecendo agora, por exemplo, aqui em São Paulo, com a chegada dos venezuelanos. Eles foram levados para albergues do município antes destinados a pessoas em situação de rua. Uma situação que não é ideal, mas é possível. De acordo com a Agência da ONU para Refugiados, mais de 52 mil venezuelanos chegaram ao Brasil desde 2017. Eu volto a Brasília. Obrigada, Vanessa Casalino. Agora a gente vai conferir notícias do Poder Judiciário. Olha, foram várias informações hoje, por exemplo, a apresentação de recursos apresentados ali pela defesa do ex-presidente Lula, decisões do Supremo em relação a julgamentos que vão ocorrer nas próximas semanas. Mas, claro, você sabe que quem tem todos os detalhes é Carolina Pimentel, editora da Agência Brasil. Boa noite, Carol. Boa noite, Rosiane. Vamos começar, né? Todas essas informações aí do Judiciário. A gente começa com a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entrou há pouco com um novo recurso no Supremo Tribunal Federal para anular o mandado de prisão expedido pelo juiz Sérgio Moro. Os advogados pedem que Lula aguarde em liberdade o fim dos recursos. O advogado do ex-presidente alega, inclusive, que a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que autorizou o juiz Sérgio Moro a decretar a prisão de Lula, é ilegal. Esse novo recurso vai ser encaminhado ao ministro Edson Fachin, do STF. E olha, ainda falando de Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o tribunal marcou para o dia 18 deste mês o julgamento dos embargos de declaração do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex do Guarujá. Esses recursos, chamados embargos dos embargos, foram protocolados pela defesa na terça-feira, após a prisão de Lula. Na ordem de prisão, o juiz Sérgio Moro escreveu que considera esses recursos, diz que esses recursos deveriam ser extintos do ordenamento jurídico brasileiro por ter caráter protelatório. Já os advogados de Lula argumentam que no julgamento do primeiro embargo, o relator Gebran Neto, do TRF4, caiu em contradição durante o seu voto. Uma outra data importante é que o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, manteve para o dia 17 o julgamento sobre o recebimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o senador Aécio Neves em um dos inquéritos resultantes da delação do empresário Joesley Batista. Outras pessoas também são alvo nessa mesma denúncia, entre elas a irmã do senador Andréia Neves. Esse pedido de adiamento foi feito pela defesa de Andréia, que alegou que não poderia comparecer à sessão. Mas para o ministro Marco Aurélio, a defesa não apresentou justificativa relevante. E a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, marcou para o dia 2 de maio o julgamento da ação que pode resultar na restrição do foro privilegiado.
Esse julgamento foi iniciado em novembro do ano passado e interrompido por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. De acordo com a maioria dos ministros, da Corte, deputados federais e senadores somente devem responder a processos no STF se o crime for praticado no exercício do mandato. No caso de delitos praticados antes, o parlamentar seria processado pela primeira instância da Justiça, como qualquer cidadão. Rosiane. Obrigada. A gente lembra, outros detalhes você confere no site agenciabrasil.abc.com.br. Eu volto a conversar com Mariana Jungmann aqui ao meu lado, porque ela tem detalhes a respeito de uma outra investigação, já que empresários ouvidos pela Polícia Federal disseram ter recebido dinheiro por meio de contratos fictícios durante a campanha do atual presidente do Senado, Eunício Oliveira, à época que foi candidato ao governo do Ceará, né, Mariana? Boa noite. Boa noite, Eu já te falei boa noite hoje, Mariana. É o clima de sexta-feira. E eu também Mariana. já te falei boa noite hoje. Mas vamos à investigação. Então, Rosiane, o ex-executivo da empresa Hipermarcas, Nelson José de Mello, firmou uma delação premiada, na qual ele foi o primeiro a relatar que teria feito doações da Hipermarcas para a campanha de Eunício Oliveira ao governo do Ceará em 2014, por meio de Caixa 2. Aí, posteriormente, os empresários que prestaram serviços para a campanha de Eunício Oliveira, serviços de comunicação, Paulo Roberto Alves dos Santos e Maurenísia Dias Alves, também prestaram depoimento à Polícia Federal e confirmaram que, após prestarem esses serviços para a campanha de Eunício Oliveira e já tendo ali firmado compromissos financeiros, relativos a essa prestação de serviços, eles foram convencidos pelo comitê de campanha do senador Eunício que recebessem por meio de um contrato fictício com a Hipermarcas, Então, segundo a delação dos dois, segundo o relato dos dois, a Hipermarcas e outras empresas também fizeram para eles o pagamento referente a esses serviços prestados e um contrato fictício foi firmado, mas nunca foram prestados serviços diretamente para a Hipermarcas. Eu entrei em contato com a assessoria de imprensa do senador Eunício Oliveira, que informou que, abre aspas, as contas da campanha do PMDB ao governo do Ceará em 2014 foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. Todas as empresas citadas doaram legitimamente para o PMDB naquele ano, pois a legislação assim o permitia. A Hipermarcas também divulgou uma nota, atualmente ela usa o nome de Hipera SA, em que ela diz que foi feita uma auditoria interna que concluiu que este ex-executivo da empresa, Nelson José de Mello, atuou por conta própria, autorizando ali pagamentos sem a devida contraprestação de serviços e que a empresa não se beneficiou dessa situação. Obrigada, Mariana Jungmann. No próximo bloco, você confere com a gente o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes completa um mês. A Anistia Internacional pede prioridade na investigação deste caso. Daqui a pouquinho eu volto já.